E pronto, estamos cá mais uma vez. Olá, Nuno. Vamos continuar Olá, o tópico. Francisco. Olá, vamos continuar o tópico sobre despertar, não é? Que ficou tanto por dizer. Está sempre muito para dizer neste tópico, na verdade. E portanto, eu ia deixar o Nuno começar outra vez. Mais uma vez, nós na semana passada falámos um bocadinho sobre o nosso percurso, como é que percebemos, como é que descobrimos que estávamos um bocado no caminho errado. E agora acho que acima de tudo devíamos focar um bocadinho mais, pronto, todas as diferenças que há desde essa altura que percebemos que não estávamos no caminho certo e realmente perceber um bocadinho, para tentar passar um bocadinho a mensagem às pessoas de que é que nós temos tanta certeza que também neste momento estamos pelo menos num caminho um bocadinho mais certo. Não sei realmente, não dá para estar num caminho perfeito, mas obviamente achamos neste momento que entendemos o mundo de forma melhor e tudo mais, e portanto eu acho que sim, o testemunho do Nuno, que é uma pessoa que viveu isso bastante nos últimos anos, faria todo o sentido aqui, portanto, pronto, Nuno, se quiseres começar. Depois eu também vou tirando notinhas como sempre e depois logo faço o meu, o meu take. Ok. Vamos lá. Olha, não sei se é o caminho certo, por menos é diferente. Voltando aqui ao despertar, eu vou voltar aqui ao impacto que teve na minha vida normal, portanto, e vou-me referir aqui à vivência que tive com os meus pais, porque, claro, depois do caminho tive alguns tempos que depois regressei a casa e onde estava mais conectado comigo, portanto, a solidão, trabalhar a minha busca e o meu desenvolvimento e tive tempo para estar presente com os meus pais. O meu pai, já numa fase de avançada de uma esquizofrenia, de um Alzheimer e uma situação que trouxe muita vulnerabilidade e muito. Mas foi para mim uma experiência engrandecedora e transformadora porque tive tempo para partilhar do género, ir para o hospital com ele, e, portanto, a alturas em que eu não conhecia e portanto, ter que acompanhá-lo e falar com os médicos e não estar com aquela pressa que estaria se estivesse numa vida normal, profissional, de que tem um conjunto de processos na minha secretária e pronto, do género de ter que, do género, ele terminar a sessão do que fosse, da consulta, e perguntar-lhe, então, queres ir à casa de banho? E ele, não, não. Portanto, chegar tipo ao carro e assim, mas tenho que ir à casa de banho, e voltar novamente com calma, com carinho e com presença, e claro, e depois no processo todo, mesmo porque nós nascemos dependentes e muitos de nós vamos morrer dependentes. E foi o caso do meu pai, que estava completamente dependente portanto, portanto, o processo de ir à casa de banho tinha que o ajudar. Mas o princípio foi uma situação difícil, mas depois, com a prática, e com o carinho, com o amor, tornou-se algo extremamente forte, uma conexão de amor muito forte e uma aprendizagem muito grande. Situações em que o meu pai estaria, portanto, a seguir um exame, íamos comer qualquer coisa e ele depois de comer, tipo, pôr os dedos na boca porque queria limpar, claro, isto é como os meninos, portanto, os bebés quando têm alguma coisa e claro, a sensação de que estás num sítio a comer, onde há mais pessoas e as pessoas a olharem, e eu ter aquela ideia de que, pá, e tal, no início, aquilo foi a primeira vez que estou, mas depois comecei a viver aquilo de uma forma carinhosa e a limpá-lo e ajudá-lo, portanto, foi esse tempo que tive junto com ele, foi engrandecedor. Uma fase também onde a situação com a minha mãe, que a minha mãe também tem muitos problemas, a nível de espinha da coluna, osteoporose, e portanto, e que já estava a ficar muito subcarregada, e falou-se na situação de um lar, e portanto entrou-se num processo também aí de procura. Não houve a necessidade, porque a minha mãe decidiu efetivamente que iria
iria fazer todo o possível e o impossível que, até que conseguisse aguentar. E eu disse-lhe, claro, eu numa situação, eu e o meu irmão, mas, na minha opinião, eu numa situação mais, eu é que vou decidir, diria não, mãe, isto já não há possibilidade, e eu disse-lhe que, ok, a tua decisão é sábia e eu vejo isso uh, em, em todos os momentos da minha vida em que, portanto, não será agora que não deixarei, que não irei aceitar, e aceitei. Aceitei, claro, a degradação do processo da saúde da minha mãe foi piorando, até que a situação do pai, efetivamente, deteriorou-se muito com um problema pulmonar, um câncer no pulmão esquerdo, e aí nos últimos dias da sua vida, onde que eu e o meu irmão tivemos que experienciar, viver durante a noite, porque já não era possível, a minha mãe não conseguia dormir e, portanto, estava a mingar. E, portanto, esse foi também um choque muito grande, que a primeira noite de não conseguir dormir, o pai gemia e queria ir à casa de banho e queria... claro, acordamos e estamos com aquele choque, porque quer dormir e que não sei, a primeira noite foi terrível, o que é que está a acontecer? A segunda noite foi percebendo. A terceira noite percebi que fosse o que fosse, tinha que estar ali sentado e não era o meu sono que queria impedir, portanto, o meu sono tornava-se uma impaciência e não deixava, pelo menos, mais descansado, porque eu reagia e, portanto, a terceira e a quarta noite foram um pouco mais perceptíveis e mais abertas no aspecto de experienciar essa fase difícil que é acompanhar um ser humano no seu término de vida, e para verificar que somos tão vulneráveis e não somos nada, e por muitas vezes achamos que somos muito, mas não somos nada. E eu sinto-me muito grato de ter passado todos os segundos, milésimos segundos, minutos, uns mais presentes, com mais reação, outros com mais carinho e com mais paciência. Isto fruto do despertar e de acompanhar um ser humano numa fase mental já não estava, e numa situação muito de sofrimento derivado ao cancro, e culminou com um despedimento simples, que foi, eu lembro-me muito bem, fizemos um último almoço, que sabíamos que a coisa estava todos juntos, entretanto a minha mãe queria beber café, foram todos, e eu fiquei com o meu pai, porque já não... E eu lavei-lhe os pés, pus-lhe creme, e nesse dia chorei copiosamente, mas a dizer a aceitar que a vida é isto, e obrigada por tudo que me deste, foi um despedimento carinhoso, deixei fluir, e as coisas fluíram, e a vida foi isto, e pronto. Com a minha mãe, após o falecimento do meu pai, a minha mãe entrou num processo, claro, de estar sozinha, portanto, eu estou a viver em Varsóvia, portanto, e nos últimos 18 dias tive uma oportunidade única também de viver 18 dias com a minha mãe. E aqui, porque é que eu estou a referir estas questões de viver ou de passar tempos com os nossos pais? Porque é difícil a forma como a gente viveu e a forma como a gente aprendemos depois a lidar como adultos, e as questões traumáticas que eu tive com eles, e questões de dúvidas e de questões dolorosas de trabalhar, e voltar à casa e aceitar como eles são, e aceitar, porque não é difícil, porque quando chega ali, já não os vejo da forma como vi quando era mais. Como é que o ser humano
pode se transformar e pode crescer, que é estando com os nossos, e é muito difícil, hein? E é muito difícil porque a mim era muito difícil quando estava numa vida mais, antes deste despertar, eu estava sempre a sugerir à minha mãe, faz isto, faz aquilo, tu tens que decidir assim, assado, e faz o outro, e portanto, eu achava que era o dono da razão e que a minha mãe teria assim, porque era melhor e o meu pai seguir este conselho ou fazer isto. E claro, eu sou sabedor, eu é que sei o que fazer e pronto. E não, eu acho que não. Acho que o despertar para mim trouxe uma grande aceitação das minhas vulnerabilidades, dos meus traumas, dos meus medos, das minhas vergonhas, das minhas invejas, dos meus ciúmes, todas estas questões, estas caquinhas que são difíceis de, às vezes nos identificarmos, mas eu tenho de uma forma forte. E quando comecei-me a aceitar mais, e portanto este processo foi cronológico, e portanto, e a oportunidade tive com os meus pais, e estes 8 dias que tive com a minha mãe, e eu tive uma fase, só para aqui, uma fase com 31, 32 anos, que tive que estava com os meus pais, já era militar, e estava a seguir um almoço, falei com eles e estava ferido, parecia um animal ferido, e o que lhes disse foi que eles não me tinham dado o amor suficiente, tudo aquilo que eu sofria, ou que eu pensava que. Uhum. E fiz ali um drama, reagi muito, Uhum. e colpei-os, e nessa última fase de acompanhamento do meu pai, pedindo perdão, claro, já não foi conscientemente, mas pronto, mas partilhei com ele todo esse episódio, e com a minha mãe também. E a minha mãe disse: deixa lá, estas coisas são coisas que acontecem, não há que perdoar, a vida é isto mesmo. Portanto, regressar a casa com os 8 dias da minha mãe, do aceitar desde todos os pormenores da vida dela, que a mim podiam ou não incomodar, porque estaria ali já como um apêndice. Isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso comer juntamente, fazer as refeições, falarmos de uma forma mais conectada com os sentimentos, com amor e carinho, com o deitar à mesma hora, e o deitar na cama do meu falecido pai, e partilharmos ali momentos de ternura e de carinho e de partilhas, porque a vida é isto, é estar no presente, e nestes 8 dias a aceitação de como ela é, das questões que todos nós temos, e que apontamos aos outros as vulnerabilidades, e que achamos, mas porque é que não faz assim um assado? Não, foi o espelho de, não, isto é aqui abertamente, e não há que mudar uma vírgula do que a minha mãe é, ou que ela queira fazer. E foi extremamente engrandecedor. Foram 18 dias em que passamos muitas horas juntos, e silêncios, muitos silêncios também, porque isto não. Mas também muitas partilhas de presença, de carinho, de amor, e acima de tudo de aceitação. Aceitação e de paz. E de paz. E eu senti que ali tive paz, todo o processo, e aqui faço uma homenagem ao meu pai e à minha mãe, que foram os pais perfeitos. Porquê? Porque ao contrário de que eu pudesse pensar, eles não me pressionaram para ser nada. Ok. Eles nunca me perguntaram nada. E a vida que eu vejo hoje é um legado que na altura, pronto, não tinha percepção, mas é um legado que é brutal. Que é brutal, e faço aqui que foi um homem que não em carinho, não porque um ser humano iluminado, que há que estar, não é o falar, há o que estar. E a minha mãe, claro, um pilar
brutal, em que me trouxe muito daquilo que sou hoje, mais conectado com o meu coração, mais com a simplicidade, mais com a humildade. E a minha mãe é uma mulher super humilde e eu conecto-me com a sua humildade. Nunca, se eu tenho alguma coisa que é a humildade, que é ter a sua humildade, porque nunca fez um comentário, pá, mesmo, pá, sempre estava tudo bem claro, de uma forma mais abrangente, de paz, não é humildade, não é o resignar-se, não é dizer, é o paz, é aceitar a vida. E, portanto, foram 18 dias maravilhosos, de um crescimento brutal. E só foi possível após este despertar, de estar mais conectado comigo, com a minha essência, com a minha intuição, com o meu coração e com o meu desenvolvimento mais deste lado direito do cérebro. E pronto, será um pouco isto que queria partilhar convosco todos e principalmente também com o Francisco, entre muitas outras coisas, mas esta foram duas situações que tive com dois seres humanos que me trouxeram a este mundo, em que eu os homenageio de uma forma com carinho, amor, simplicidade e humildade. Se um dia, agora faz muitas perguntas quando se está, não sei, nesta área mais de desenvolvimento, como é que gostarias de ser conhecido ou que legado é que gostarias de deixar? Tenho feito alguns, eles fazem sempre estas perguntas. E eu não sei, o que eu posso dizer é só humildade e simplicidade. E se isto puder aportar alguma coisa a outras pessoas, portanto, será isso que gostaria que vissem. E passo a palavra ao Francisco, que ele também tem algumas coisas para partilhar. Não, partilhar não, acho que depois de tudo isto, acho que eu pego sempre no que tu dizes para depois também fazer um bocadinho um paralelo, mas acho que mais do que um paralelo Claro, é fazer a generalização até do que tu disseste, e que eu acho que, tendo em conta a questão que eu disse no início, que é como é que esta vida é diferente da vida em que a pessoa simplesmente nunca pensa nestas coisas, nunca para de trabalhar, de fazer tudo de acordo com a rotina, pronto. O primeiro ponto que eu diria é: não conheço muita gente que fosse descrever assim a relação com os pais. Não conheço muita gente que conseguisse sequer ter perspectiva para dizer, ok, eles deram-me isto, fizeram o melhor que podiam. Isto eu até consigo ver, mas tirar esse tempo para dizer, ok, eu vou parar agora, eu vou estar só com os meus pais, isto é uma altura crucial, eu tenho que fazer isto, eu quero fazer isto faz parte do meu crescimento, faz parte do meu futuro de crescer como pessoa. Não há realmente muita gente que tenha sequer esse tipo de abordagem. Não estou a dizer isto como comparação, não tem nada a ver, mas é só o facto das pessoas viverem numa corrida tal que, como tu disseste muito bem, até se o teu pai dissesse, olha, eu quero ir ali à casa de banho do hospital, não consegui ir, 95% das pessoas, não sei, estou a mandar para o ar, mas e eu, claramente incluído, antes de começar este processo, diria logo, epá, não, desculpa lá, tenho uma reunião daqui a meia hora, agora vamos para casa e depois logo se trata. E nunca na vida pensaria que está ali uma pessoa, que precisa de ajuda, precisa da minha compreensão. É muito difícil, e não é uma questão da pessoa ser insensível, não, é a corrida em que nós andamos. Não, isto não é uma questão pessoal, não é a questão daquela pessoa insensível. Muitas vezes também tem a ver às vezes com isso, com a forma como crescemos e com a forma como somos educados para ter mais ou menos empatia. Mas acho que acima de tudo, a corrida é tal que qualquer pessoa podia estar nessa situação, o pai estar ali. E eu aí posso fazer um paralelo muito simples com o meu avô. Isto é literalmente, estavas-me a falar disto e veio-me logo à cabeça, era impossível não vir. Eu estava mesmo nesse estado quando o meu avô morreu, estava mesmo. Ou seja, eu estava a correr, era tudo à base de ser melhor, de fazer mais, de conseguir ter reunião, de não sei o quê. E o meu avô estava no hospital e estava numa situação muito vulnerável. E ele claramente sabia que não me ia ver mais, ou que eu estava na Suíça na altura, em Inglaterra, peço desculpa. E, e eu despedi-me dele no hospital e disse, opá, olha, tenho que voltar para a Inglaterra porque tenho aquilo lá amanhã e tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer o outro. E foi só anos depois que eu olhei para trás e consegui pôr-me naquele momento outra vez e pensar: ixi, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Estava ali uma pessoa que sabia perfeitamente não me ver outra vez e eu saí como se nada fosse. Entrei no elevador, ok, tchau, então depois falamos. E fui-me embora. E fui ter a minha reunião, fui ter tudo o que achava que era muito importante. E durante anos isto bati mal com isto, obviamente, e ainda pronto, quer dizer, por mais que não possa corrigir, posso simplesmente saber que não vou voltar a fazer a mesma coisa, mas
isso sem dúvida me marcou-me, porque sempre que eu me lembro dessa memória, do meu avô estar ali mais vulnerável do que alguma vez eu tinha visto, e para mim aquilo não me disse nada, foi do género, ok, não, mas tenho de ir embora, peço desculpa. E portanto acho que realmente muitos de nós passamos muito essa coisa de é quase um narcisismo que acaba a acontecer porque nós só vemos aquilo que as preocupações que temos, o que temos de resolver na nossa vida e não conseguimos sequer ver que há uma vida, não é? Que é uma vida que está a acabar, uma pessoa que nos dá tudo, que fez tudo por nós. E portanto, pronto, acho que isto é uma coisa que eu tinha mesmo também de partilhar, porque quando tu falaste disso de voltar à casa de banho, eu pensei só nisso. Se calhar se o meu avô me tivesse dito qualquer coisa que precisava da minha ajuda, ou precisava que eu fizesse alguma coisa, eu tinha ficado insensível naquele momento, não estava a conseguir, não estava a conseguir conectar-me. E tudo isto é uma coisa que se constrói. Eu, dia após dia, agora tento realmente pôr-me num mindset que me permita também estar disponível para as pessoas. Por mais trabalho que eu tenha, por mais pressão que eu tenha, e muitas vezes tenho, não é? Porque depois tenho esse dilema. Se uma pessoa fosse. Eu tenho, pronto, essa questão uma pessoa quando é budista, entre aspas, de se viver muito só para a otimização de ser a melhor pessoa possível, etc. Eu acho que também há aí uma limitação pequena, porque acho que também é bom nós conseguimos lidar com tudo ao mesmo tempo, conseguimos ter a pressão em cima, conseguimos ter os nossos objetivos, as nossas missões, mas ao mesmo tempo não deixar que se nos tire quem nós somos. Pronto, e portanto manter os objetivos, manter tudo, mas saber à mesma quem somos, estar no presente, conseguir desfrutar das coisas, não estar só a pensar nos objetivos, não estar só a projetar tudo para a frente. E, portanto, eu acho que esse é o meu desafio principal, é conseguir manter uma pessoa ambiciosa, manter a pessoa que quer atingir tudo, mas saber também estar no presente e saber quando é que as pessoas precisam de nós e admitir isso, não é? Um, Isto foi como uma longa introdução sobre o que eu estava a começar a dizer, mas pronto, tinha aqui outros paralelos. A questão da vulnerabilidade, lá está, eu acho que já toquei nesta parte também. Acho que é impossível, se não estivermos disponíveis para os outros, é impossível termos a vulnerabilidade, darmos esse tempo. É um processo que lá está, sem estar nesse mindset que tu descreveste. Como é que tu conseguiste passar 18 dias sem estar a pensar que devias estar noutro sítio, que devias estar a fazer outra coisa, que devias estar a pensar em como vais construir a reforma para os teus filhos, sabes lá o que é que. Pronto. E nós vivemos preocupados. É tudo sobre amanhã, sobre o que é que eu tenho de construir, o que é que eu tenho de fazer. E mesmo quem não vive preocupado, as pessoas que supostamente procrastinam e tudo mais, elas próprias têm muita coisa na cabeça, lá está. Não há de ser preocupações sobre objetivos, há de ser preocupações sobre loops em que a cabeça delas anda, em vez de estar ali no presente, não é? E, portanto, acho que isto é realmente referir, porque desperdiçamos esta oportunidade de ter esses momentos que tu estás a descrever, e tu estás a descrever com uma naturalidade que eu diria, e é óbvio, qualquer pessoa vai passar por isso, de certeza, mas não. Há pessoas que vão recusar a passar por isso, porque estão preocupadas demasiado com a vida delas naquele momento, a construir, sabe-se lá o quê. E, portanto, é incrível como uma coisa tão simples como o que estás a descrever, quase ninguém vai experienciar isso. E isso faz muita confusão. Porque há muitas pessoas que não se vão pôr nessa posição de vou estar vulnerável durante 18 dias, vou estar aqui agora, no presente. Não vão. Vão ver a pessoa doente, vão muitas vezes até pensar, epá, isto é difícil de lidar, deixa-me cá fugir um bocadinho, É verdade, é verdade. não é? E depois pensam que fizeram a coisa certa, porque pronto, evitaram vulnerabilidade, mas não é? Eu não posso concordar com isso e pronto, acho que Francisco, pronto. deixa-me só interromper Diz. um minuto. Diz? Como tu disseste, nós só vamos compreender isso quando estivermos numa posição em que somos nós os doentes, os enfermos e os vulneráveis. E Pois. aí vamos dizer assim, onde é que estão aqueles que eu preciso? E aí não vai haver ninguém. É É, só isto que eu queria dizer. eu ia chegar a esse ponto. Eu acho que essa pergunta, como tu disseste, dos mentores, há uma hora eu estava com uma pessoa que para mim é uma referência como mentor profissional e literalmente ele disse isto: o que é que vai acontecer quando eu tiver para morrer? Quem é que vai lá estar? Quem é que vai estar realmente preocupado? E nós vivemos no oposto. Quantos likes é que eu consigo na próxima publicação? Quantas pessoas é que me vão reagir se eu fizer um post engraçado ou se é uma piada? E estas pessoas não vão estar lá quando nós precisarmos, quando tivermos um momento vulnerável, quando tivermos um momento. Portanto, eu tento ao máximo hoje em dia rodear-me de pessoas que não só que gostam de estar vulneráveis comigo, como me deixam confortável para eu estar vulnerável com elas. Tudo o que é superficial, tudo o que é só conversa ou de dinheiro, ou de produzir isto, ou de produzir aquilo, há pessoas com quem eu não consigo falar de outra coisa, não é? Isso que às vezes porque eu também não dou a hipótese, a verdade é essa, a culpa não é, nunca é de um lado, nós temos de estar sempre disponíveis também, mas acho que sinceramente é um bocado isso que eu tenho trazido, é essa questão de o quão difícil é o ser humano projetar essa situação de no dia que eu estiver a morrer, no dia que eu estiver mal, o que é que vai acontecer? Porque nós não queremos ver esse lado também, não é? Nós queremos estar no nosso ego, excitados e ver as pessoas à nossa volta e não projetar, ok, esta pessoa vai lá estar realmente, esta pessoa é minha amiga, o que é que importa? Não, eu estou excitado agora, portanto não me importa. E pronto, portanto eu acho que sinceramente isso é. Eu ia mencionar isso precisamente, que é a falta de capacidade que nós temos para projetar o que vai acontecer, não é? Quando nós chegamos àquele dia e, como tu disseste, tu teres tido essa possibilidade e estás agradecido por isso, faz todo sentido, não é? Porque tu viste a pessoa
que já não se vai agarrar aos likes, ou aos posts, ou o que for, porque é aquilo, a vida vai acabar, é aquilo. Portanto, o que é que importa, não é? Mas é muito difícil pormos esse mindset. Até o momento em que tenhamos um problema a sério, até o momento em que seja connosco, é muito difícil. Por mais que nós vejamos outras coisas, quando é com os outros é sempre mais fácil, não é? Porque nós olhamos e, pois, realmente faz sentido. Mas, pronto, acho que realmente criar situações em que conseguimos reproduzir essa situação é crucial, só que é muito difícil, não é? Porque até estarmos realmente lá é muito difícil. O nosso ego consome muito mais do que nós conseguimos ter controle sobre ele muitas vezes, não é? E é isso que é a luta, é ter controle sobre o ego, tentar pelo menos ter algum tipo de controle para podermos viver de outra forma, não é? Um, a dependência dos pais, pois, eu gostei desse ponto que tu tocaste, porque realmente é muito difícil para nós, e o nosso ego faz muito isso, não é? Que é do género, tu é que és suposto protegeres-me, porque é que dependes de mim? Isto é estranho, devias era ser a pessoa que me protege e não a pessoa que precisa de mim. Mas é o facto, as coisas vão se reverter e temos de estar lá e faz todo o sentido, não é? E acho que existe muito, às vezes, o sentimento de o que é que está a acontecer, tipo, não é suposto os meus pais dependerem de mim, mas a verdade é que acho que isso é mesmo o ciclo da vida, é assim que funciona. Quem tomou conta de nós é quem nós devemos tomar conta, lá está, é que estávamos a falar, não é? Eu não me devia preocupar, não devia perder tempo com as pessoas que não querem também saber de mim, nunca se preocuparam comigo, não é? E portanto é um bocado esse ciclo, não é? As pessoas que me educaram, que fizeram de mim o que eu sou, são as pessoas que merecem a minha atenção no fim de contas, não é? Mas mais uma vez é muito difícil, porque nós intuitivamente culpamos tudo e porque é que está a acontecer, porque é que esta pessoa está dependente, o que é que está aqui a acontecer. E depois também gostei muito do carinho como tu falaste da vulnerabilidade do teu pai, da falta de capacidade tu tens para olhar para ele e pensar, não, mas esta pessoa é o melhor que consegue, lá porque aos 30 anos não me conseguiu dar amor, não quer dizer que seja feito algo de mal. E eu vejo o carinho que me estás a falar, porque muitas vezes para mim é muito racional. Eu tento ser racional e dizer, não, ok, eu estou a culpar esta pessoa por isto, mas não, eu não devia fazer isto. Mas a parte emocional consome-nos e nós não conseguimos às vezes ter esse raciocínio para dizer, não, calma, eu não devia culpar. E ficamos consumidos às vezes pela situação, não é? E eu vejo pelo carinho como tu falaste da situação que tu realmente conseguiste ultrapassar isso e conseguias mesmo, apesar de tudo o que aconteceu. E obviamente as pessoas que estão a ouvir não podem pensar, não, mas o Nuno claramente tinha os pais diferentes dos meus. Não tem nada a ver com isso. O Nuno é que fez trabalho para poder lidar com isso de uma forma diferente. Todos temos problemas. Quando voltamos a casa é quando temos o desafio maior. Porque aquelas pessoas fizeram-nos daquela forma. Nós tentamos sair desse modo, tentamos ser melhores e quando voltamos lá, voltamos a esse loop todo e voltamos a sentir outra vez como sentimos quando éramos novos. E tentar estar com eles da nossa forma nova de ser é um desafio enorme. E portanto, eu acho que é incrível tudo o que tu descreveste, e é isso. Eu acho que toda esta situação com o teu pai e com a tua mãe é realmente. Tu escolheste o exemplo perfeito, não é? Porque é a melhor forma de tu exemplificares como é que o teu trabalho levou a que tu pudesses passar um momento que tu nunca ias passar com os teus pais, um momento completamente único. Não havia outra forma se não tivesse feito o trabalho que fizeste. E como isso é gratificante ao mesmo tempo, não é? Como isso realmente traz uma coisa que tu nunca poderias ter tido se não tivesses feito esse trabalho. Eu acho que isto é um exemplo mesmo muito bom. Portanto, acho que sim, acho que só me resta também agradecer e acho que sim, tocámos aqui em muita coisa que espero que as pessoas ouçam e consigam. Lá está, isto quando não é connosco é muito complicado. Não é? Ouvimos outros falar, mas conseguir viver realmente as coisas é muito difícil. Eu, para mim, primeiro era o lado mental, primeiro consegui interiorizar que havia muita coisa que eu não conseguia perceber, que eu devia melhorar e que eu devia ser mais emotivo, mais empático, mas depois daí até viver isso foi muito trabalho, não é? Foi muita tentativa de estar com pessoas, de sentir o que elas estão a sentir, de me pôr em situações desconfortáveis. E isso também foi o que tu fizeste, não é? Portanto, é isso. É só, acho que é espetacular e por isso mesmo é que também falamos tanto e nunca acabam os tópicos, não é? Mas acho que sim, acho que já passei aqui um bocado pelos comentários que queria fazer, com os meus paralelos todos. Isto, entretanto, pronto, mais uma vez ficou assim um bocadinho mais longo do que era suposto, não é? Mas eu acho que, pá, não acabámos o tópico, claramente, mas penso que, pronto, que já foi muito bom e ainda bem que falaste isto tudo. Acho que houve ali umas interrupçõezinhas, mas pronto, acho que não quebrou o flow e acho que se percebe perfeitamente o exemplo. E obrigado pela partilha, obviamente, pela vulnerabilidade, porque acho que é assim que se cresce e não há outra hipótese, não é? Obrigado eu também pela tua partilha e pelo teu feedback e estamos a fazer o caminho, o crescimento e isto também, como tu dizes, isto é um músculo, é um músculo que é possível trabalhar, né? Portanto, isto, todos nós temos esta possibilidade de o fazer assim, o consigamos treinar e ser disciplinados e, como tu dizes, às vezes, muitas vezes, expor-nos esta zona de desconforto. E acredita, Francisco, acredita que esse músculo da parte emocional que tens dentro de ti, que é enorme, é brutal, estás a fazer um caminho ímpar e único e que é só o teu. E, portanto, parabéns também pela tua partilha e obrigada também pelas tuas palavras.
Pronto, eu acho que por hoje se calhar vamos encerrar, não é? Para ver também se não fica demasiado longo, isto Sim, facilmente falarmos muito, é assim sempre. Mas pronto, acima de tudo o que importa não é só nós termos este desabafo, mas ao mesmo tempo também espero que as pessoas consigam sentir um bocadinho o que nós estamos aqui a partilhar e que possa ajudar de alguma forma. É sempre esse o objetivo também. Não só isso, claro, nós também nos divertimos. A verdade é que eu gosto muito dessas conversas. É melhor do que as conversas muitas vezes do dia a dia, em que é tudo um piloto automático. Portanto, pronto, Nuno, olha, obrigado. E pronto, vamos então encerrar. E para a próxima semana haverá mais, sim. obrigado a eu. E boa semana. Aliás, bom fim de semana e até para a semana. Obrigado. Nuno.